Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. O podcast onde, enfim, nós vamos falar de duas vitórias, dois momentos diferentes. Fim da revista Caras e da Choquei de Léo Dias no Liverpool, assim a gente espera. E fazia tempo que não tínhamos um episódio com dupla vitória do melhor time inglês de todos os tempos. Eu tô contente de estar aqui. Meu time vai chegando aos poucos, que hoje a coisa hoje tá um quebra-cabeça isso daqui, mas vou deixar um beijo no coração do Orlando, que está em compromissos de crisma, um beijo no coração do Nick, que está curtindo o final de ano com a senhorita Nick. E eu tô aqui com ele, que não teve direto de Liverpool essa semana, porque ele está em terras cariocas, acompanhando muito do Fluminense, que vai bem demais na Copa do Brasil. E esperamos Fluminense na final. Eu torço por isso, porque eu quero ver o Dani por mais tempo aqui e menos lá em Liverpool, porque este homem precisa participar de mais episódios regulares e não somente direto de Liverpool. A coisa melhorou essa semana para o Liverpool, uma semana boa, uma semana que nós podemos olhar agora e falar, bom, a situação ela começa a tomar um ar diferente, ela começa a melhorar depois de toda aquela polêmica do Salah, que digo mais uma vez, que ser a maior estrela do elenco, que ser maior que o clube, que ser maior que a história e todo mundo botou pingo no i ali, ficou quietinho, não teve muito o que fazer. E para a situação dele ficar menos a favor dele ainda, o Liverpool vai até Milão, vence o jogo contra a Inter pela Liga dos Campeões, jogando bem. O time do Liverpool jogou bem e sem o Salah, não é que o Salah não jogou e não estava no banco, e estava no banco. Ele nem no banco estava. Não viajou com o time, ficou em Liverpool, ficou treinando. Seguiu postando os seus stories ali, fazendo treinamento, homem mantendo o shape trincado, toda a sua diástase ali, e viu o Liverpool vencer, e vencer bem a Inter de Milão. Voltou, foi reintegrado ao elenco para esse jogo contra o Brighton, deu uma assistência ali para o gol do Ekitike. Vamos falar do Ekitike no momento que comentarmos aqui sobre o jogo da Premier League. Mas fato é que o Liverpool volta a jogar bem, o time parece que foi um recado, a FSG chamou todo mundo ali e falou, ó, vamos afastar o Salah. Ficou do lado do seu treinador, como era de se esperar, não imaginava outra atitude da FSG, que tem sim que preservar o clube e também deve entender que, ó, não vamos fazer nenhuma troca aqui. Teve muita gente falando de possível saída de Xabi Alonso, já tinha uma galera falando, olha, Xabi Alonso nesse time do Liverpool, gente. O Xabi não tá conseguindo fazer o Real Madrid jogar, tá sofrendo a mesma coisa que o Arne Slot sofre no Liverpool, com uma mudança de estilo de jogo, jogadores novos ali, aliás, jogadores antigos que precisam se adaptar a funções novas, tá sofrendo bastante na Espanha e perdeu do Manchester City, inclusive. Mas eu dou um recado para essa galera aí que acha que o Xabi Alonso podia ser a solução. Não seria a solução. Talvez seria muito pior para o Xabi Alonso esse tipo de troca. O Liverpool não tem esse costume de ficar trocando treinador ali como troca de roupa. Então, seguimos com o Arne Slot e o time venceu bem esses dois jogos. Dani, nós que estamos aqui à espera de Rodrigo Barbosa, talvez venha, talvez não. Nós estamos aqui para manter o nosso compromisso. Não teve direto de Liverpool, mas teve vitória na Itália. Seja bem-vindo demais. Semana surpresa para nós. Dois jogos, duas vitórias e duas boas atuações do time, Dani. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí que ouve o podcast Somos Liverpool. Já pedi desculpa por não ter sido direto de Liverpool no meio da semana, mas semana, final de ano é um pouco atarefado para mim no trabalho, então não consegui gravar. Mas ganhamos duas seguidas, o que eu acho que não acontecia há um bom tempo. Principalmente num podcast, assim, no episódio, nossa, a gente falar de duas vitórias estava sendo algo raro. Vitória importante na Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. O Liverpool é o time que na temporada conseguiu ganhar sem sofrer gols da Inter de Milão, do Real Madrid e do Arsenal.
e tomou, tipo, 12 gols se você pegar Nottingham Forest, Manchester City. É um time muito instável, assim, Leeds, mas fez bons jogos, assim, grandes na Liga dos Campeões até aqui. Tomou 4-1 do PSG, do PSV, mas os jogos grandes ganhou e mais uma vez ganha no jogo que pra mim era o mais difícil do grupo, que era a Inter de Milão fora de casa. Apesar de ser uma Inter com Chivu que ainda tem alguma desconfiança, acho que ganhou, acho que mereceu ganhar. Eu achei a Inter um pouco apática e é um problema que eu tenho com a Inter de Milão, assim, em alguns jogos que eu vejo deles, um time que parecia, não sei, não tinha uma urgência em tentar fazer o gol. Tem um pênalti que é discutível, mas acho que dá pra você alegar para os dois lados, não acho um absurdo ter sido marcado. O Liverpool ganha, e é importante porque fica bem colado ali, né, na zona de classificação direta. Como a gente tinha perdido ponto pro PSV, era fundamental. E o jogo do fim de semana também muito importante para a gente voltar a estar ali na parte de cima da tabela, numa briga por competição europeia. Vai lembrar que a quinta vaga, muito provavelmente pela quantidade de clubes ingleses aí nas competições europeias, vai abrir a quinta vaga para a Champions League, então é importante a gente ir rodeando por ali e vendo quem rateia para tentar galgar uma posição. Acho que foram boas vitórias, vitórias importantes. A do fim de semana acho até melhor do que a contra a Inter, mas contra um adversário menos qualificado. É, E muito bom que tudo isso do Salah tenha se resolvido, entre aspas, já que agora ele vai para Copa Africana de Nações, mas se falou em venda e tudo mais, acho que agora as coisas deram uma acalmada, ele entrou. O destino lesionou o Joe Gomes para o Salah poder entrar ainda ali no primeiro tempo e fazer um jogo quase que completo. Mas temos algumas boas má notícias de lesão, mas acho que o importante foram as duas vitórias, uma reação na Liga dos Campeões, uma reação na Premier League, e que a gente possa viver agora uma estabilidade ali com um time que produziu, acho que nos dois jogos produziu. Acho que a defesa ainda em alguns momentos parece um pouco vulnerável, mas conseguiu produzir. Nesse jogo contra o do fim de semana, agora contra o. Ui, me sumiu quem foi o adversário, meu Deus. O Brighton, principalmente, conseguiu criar muitas chances. A gente tinha um Wirtz bem ativo, um Ekitike finalizando muitas vezes. Às vezes bem, às vezes mal, mas muito importante. E saiu o tão sonhado gol de bola parada na Premier League, que não saía, saiu no lance de escanteio, um escanteio cobrado pelo Salah. A ironia do destino. Nem vejo tanto Salah batendo escanteio no Liverpool. Acho que foi um combo de fatores, porque o Gakpo vinha batendo muito escanteio por ali, ele tá lesionado também. Entra o Salah, bate escanteio, gol do Ekitike, o segundo gol dele no jogo, e a gente consegue garantir esses 3 pontos. Mais um podcast que a gente ainda vai com o pé no chão, porque a gente não sabe o que esperar desse time que é tão instável, mas dá uma respirada, uma tranquilizada para tentar juntar ali os caquinhos e voltar a construir um caminho para uma temporada digna. Ô Dani, vamos começar falando de Liga dos Campeões, porque o time do Liverpool fez um bom jogo. Algumas alterações ali, algumas coisas que muita gente, pô, não é possível, de novo isso. O Curtis Jones, que é sempre muito criticado, fez um bom jogo. O McAllister jogando ali como um 10 mesmo, um pouquinho mais centralizado, numa variação, e me surpreendeu muito essa formação com essas escolhas por parte do slot. Eu até tinha comentado, deixar um abraço pro Clayton aí, que a gente falou muito nesse jogo. Eu achei que, dadas as lesões, os jogadores que estavam fora, que o slot queria preservar um pouco o banco de reserva para ter qualidade, para manter o nível do time numa segunda etapa ali com alterações. Um jogo um pouco abaixo do Ekitike, mas que foi um jogo no coletivo muito interessante, por ser um jogo ali com todos os requintes de Salah fora, fofoca e tudo mais. O time conseguiu vencer, jogou bem, teve um gol anulado, bem anulado, mas a equipe volta para uma segunda etapa, faz um primeiro tempo bom e volta para um segundo tempo querendo essa vitória e sai da Itália com esse 1-0 na bagagem. As mudanças ali, Joe Gomes jogando bem, fez um bom jogo e mostrando que talvez toda essa discussão com o Salah tenha sido algo benéfico para o elenco, no sentido de que a diretoria tomou uma decisão, todo mundo escolheu um lado e esses caras foram a campo e entregaram aquilo que a gente espera. O que você viu desse 1-0 contra a Inter de Milão, desses detalhezinhos aí, e como é que você acha que fica essa situação do Salah? Como é que você acha que foi para o elenco e talvez para o Salah essa não ida para a Itália e essa geladeira que ficou aí para ele lá em Liverpool?
Então, como você falou, foi um esquema um pouco diferente, né. Foi o 4-4-2 que a gente tanto se falou em algum momento, né, com o Isaac e com o Ekitike juntos. Eu acho que a principal coisa que me surpreendeu é que sempre quando se falava nisso, eu imaginava o Wirtz como esse camisa 10 que joga atrás dos atacantes. Nesse jogo foi o McAllister. McAllister, na minha opinião, ainda não apresentou tanta coisa assim na temporada, mas eu diria até que ele fez os últimos 2 jogos bons jogos, jogando ali nessa posição atrás do centroavante. Você falou da entrada do Curtis Jones e eu acho que isso vale destacar. O Jones ele não é o melhor meio-campo que o Liverpool tem, ele não é um grande volante, ele não é um grande meio-campo, ele não defende muito bem, ele não ataca muito bem, espetacularmente, mas ele tem algumas coisas que eu acho que contribuem para o time, no sentido dele ser um cara que se dispõe a correr o tempo inteiro, que é muito físico nessa questão de você carregar a bola um pouco mais, com a bola no pé, de correr, de cobrir espaço. Eu acho que isso tem uma certa importância. Ele já gerou gols em jogadas dele, pressionando o adversário no campo adversário e saiu gols. Então eu acho que é um cara que, apesar de não ser realmente um jogador espetacular, ele é útil para se ter no elenco e ele pode sim, em vários momentos, contribuir em partidas como contribuiu nessa contra a Inter de Milão, na minha opinião. E é Foi um jogo diferente por conta dessa formação. No fim de semana, o Isaac já tinha sentido, a gente não volta com esse 4-4-2, assim, né? Mas é importante a gente testar, já que o Salah vai para a Copa Africana das Nações. O Gakpo tá lesionado, a gente acaba ficando um pouco com menos ponta, né? Você tem o Gomorra, que é muito jovem, o Chiesa, que o Slot aparentemente não gosta muito, e você tem ali o Ekitike, que pode jogar pela esquerda, mas é um centroavante, o Isaac, que é um centroavante. Você tem o Szoboszlai, que pode cair por ali, mas ele é muito mais um meia do que um ponta. O Wirtz é a mesma coisa. Então acho que foi interessante ele tentar esse esquema e ter dado certo. Eu acho que essa foi uma boa partida, não foi uma partida espetacular, não foi um jogo com várias grandes chances. O pênalti é um pouco polêmico, mas eu tendo a dizer que houve um puxão, acho que houve uma valorização do Wirtz, que participa de mais um gol indiretamente, né, porque ele que sofre pênalti. Eu acho que houve uma valorização dele, mas tinha tido um puxão dentro da área. Então acho que é válido você dar aquele pênalti. Mas eu achei interessante ele testar essa formação, já que a gente vai ficar sem o Salah e sem o Gakpo por um tempo, pode ser uma alternativa. Fica a questão de que a gente tem dois centroavantes. Se jogar os dois, quem que entra no lugar dele sempre vai dar uma quebrada. Acho que vai acabar nesse período sendo Chiesa, que vai entrar por ali, né, para jogar um pouco mais centralizado. Mas foi um bom jogo, o gol do Szoboszlai, temporada espetacular do Szoboszlai, assim, brilhante mesmo, um cara muito consistente, entregando quase sempre, mesmo com a equipe vacilando em vários momentos, ele não rateia, ele vai e entrega, muita produção, independente da posição que tá jogando. Mas achei bem interessante e acho que esse esquema, se você tirar, talvez botar o McAllister mais recuado e botar o Wirtz ali com esses dois centroavantes, pode dar jogo. Os dois centroavantes em si não me impressionaram. Acho que o Ekitike é mais participativo do que o Isaac no geral, assim, em termos de tentar o drible, de chegar para receber o passe, mas ainda nesse jogo pecou muito em algumas tomadas de decisão, mas eu acho que ele ainda parece mais do que o Isaac. Eu ainda não vi o Isaac que eu via no Newcastle. Até aqui eu acho que o Ekitike é uma opção melhor de centroavante só pra escolher um deles, sabe? Pelo que ele gera de jogo, ele perde muitas chances, em alguns momentos ele é um pouco meio burro, assim, na hora de fazer a jogada, mas ele tem gerado muito mais jogo e contribuído mais pro time do que o Isaac nesse momento. Vamos ver se com essa sequência de jogos que a gente vai ter agora sem o Salah e sem o Gakpo, essa harmonia entre os dois, que o Arne Slot citou isso, né, de que eles precisam ter mais entrosamento entre eles para render. Vamos ver se a gente consegue com isso. Agora que esses dois pontas estão disponíveis aí pelas próximas rodadas. O Dani, o Liverpool na Champions, ele é o nono colocado com 12 pontos. Mesma pontuação de Inter, Real Madrid, Atlético de Madrid, tá todo mundo ali embolado. Essa vitória foi importante para manter o time nessa busca aí pelas 8 primeiras vagas. Mas você falou aí do Isaac, e até deixar um abraço aí pro meu querido Du Malago, mais conhecido como Du Cachaça, joga comigo todo sábado, torcedor do Liverpool, ouvinte nosso. Ontem estávamos falando disso daí. Abraço pra você, Du. E eu sempre tive essa opinião, já falei aqui na janela, que não teria trazido o Isaac. Acho que o Isaac foi ali o olho maior que a barriga na hora de você, a hora que você está com fome. O que você acha que acontece com o Isaac para ele estar muito longe daquela forma do Isaac que encantou a Premier League e que fez com que ele fosse assim a bola da vez ali para um ataque?
Eu não acredito que seja só lesão. Acho que tem mais alguma coisa aí. Qual que você acha que é o principal fator que tá mostrando que o Hugo, por ser, por não ter vindo nesse hype todo, entrega mais gols, entrega mais participação, e o Isaac, que era a bola da vez, tá sendo um cara que, pra mim, o Slot ele tá tentando demais com o Isaac, e eu acho que daqui a pouco vai ficar claro que assim, putz, não precisava dele. Como é que você vê esse início do Isaac, que de todos os reforços, talvez é aquele que tá mais atrás no sentido de mostrar alguma coisa para o elenco? Então, eu entendo que o planejamento da FSG sempre incluiu o Isaac. A gente não sabe muito bem, porque vai ter notícias que falam de que o Liverpool queria os dois desde o início, e outras que, como o Newcastle fechou as portas pro Isaac, eles foram no Kitike, depois o Newcastle topou negociar e acabou que a negociação tinha que rolar. Mas a gente ainda não sabe muito bem, não tem ninguém do clube vai vir e vai falar sobre isso, obviamente. Mas eu acho que a questão do Isaac. O Isaac é um excelente jogador, tá? Mas, se você for parar pra ver, a primeira temporada dele pelo Newcastle não é fantástica. A primeira temporada dele pela Real Sociedade também não é fantástica. Depois ele engrena nos dois equipes, tá? Ele já teve uma passagem pelo BVB, pelo Borussia Dortmund, bem jovem, que ele não deu certo, mas aí acho que entra na conta da idade e tudo mais. As lesões atrapalham, sim, porque ele teve uma pancada naquele jogo e agora já não começou como titular de novo. Acho que isso quebra o ritmo dele. Ele é um cara que tem uma tendência a ter lesões musculares também ao longo da carreira, já teve muitas lesões na coxa, no tendão, na panturrilha. Então, era uma das minhas preocupações quando você falava que você ia pagar esse valor no Isaac. Falava, pô, mas você pagar 130 milhões num cara e você não tem ninguém para substituí-lo, já que o Liverpool não tinha outro centroavante, era um problema. Quando você traz ele, que eu achei que tinha sido solucionado. Você ia ter um cara para poupar o Isaac, um cara que poderia jogar ao lado do Isaac, já que ele já tinha feito papéis dupla de ataque com outros centroavantes, acho que encaixava muito bem. A questão é que o Isaac ainda não produz o que o Liverpool talvez tenha pago nele. Eu acho que o Ekitike, que era talvez a contratação mais incerta, tem se mostrado a que tem dado mais resposta logo de cara de todas, porque, nossa, como é que você pagou 90 milhões de euros nesse jogador que tem 15 gols na Bundesliga e tudo mais? E acho que ele vem mostrando que ele consegue produzir. Acho que ainda é um jogador inacabado. Eu acho que se ele melhora, por exemplo, o aproveitamento das finalizações dele, ele muda do cara que ele é para um centroavante elite. Assim, completamente elite. Ele vai aumentar o número de gols porque ele ainda produz muito e não consegue converter as chances que ele produz em alguns momentos. Acho que esse jogo do final de semana, a gente vai falar mais dele depois, eu acho que foi um exemplo disso. Ele aparece muitas vezes finalizando, mas ele não é mortal. Mas ele tem o resto do jogo dele é muito interessante. São jogadores parecidos, tá? O Isaac e ele, mas eu acho que ele tem mais drible, mais tendência a você cair para os lados até do que o Isaac. Mas acho que a questão do Isaac é um pouco isso, assim. Eu não sei se é umas viradas de chave que ele precisa, que na primeira temporada ele tem dificuldades e depois ele vai indo. Óbvio, ele não teve pré-temporada. É uma temporada muito turbulenta para ele. E acho que isso é normal. A gente vê o Virtus que começou muito apagado, agora ele ainda não tem tido participações diretas, né? Porque sonegam aquele gol dele que dá um gol contra, o pênalti não conta como assistência. Agora nesse jogo ele cria várias chances. Ele é um jogador da Premier League, o Virtus, que mais cria chances sem ter uma assistência. Então isso é mais culpa do companheiro do que dele. Mas ele vem subindo de produção. O Ekitike já começa muito bem, dá uma estabilizada, agora volta a subir de produção, volta a marcar gols. Eu acho que o processo com o Isaac pode ser um pouquinho mais longo, mas eu espero que dê frutos, porque era um cara que vinha de duas temporadas fantásticas na Premier League, já na Premier League, já testado. Então, você imaginar que ele não vai conseguir nunca produzir, eu acho um pouco difícil de imaginar isso. Eu espero que ele demore aí o seu tempinho, ele demorou em alguns clubes, acho que o Liverpool tem tempo, acho que ter tido o Ekitike para isso é fundamental. O Isaac não está pressionado a render, porque senão não tem ninguém para entrar. Você tem o Ekitike, você pode testar os dois jogando juntos, você pode testar em vários jogos o Isaac e ir tentando ver se ele engata aos poucos. Acho que isso a FSG talvez escreveu certos por linhas tortas ali. Se ela não pretendia trazer os dois, ela trouxe os dois, um deles ainda não rendeu, o outro está rendendo, e a gente tem a perspectiva de ter um jogador que era um dos melhores centroavantes da Premier League, que é o Isaac, tinindo aí, quem sabe, para a segunda metade da temporada. Até aqui realmente ainda não foi nada espetacular. Tem dois golzinhos aí, mas não produz muito quando entra. Espero que possa melhorar, mas acho que pegando o histórico dele, eu não sou nenhum especialista na carreira do Isaac, mas eu vi que uma primeira temporada na Real Sociedade foi fraca, uma primeira temporada no Newcastle foi fraca. Quem sabe a primeira temporada do Liverpool também seja, e depois ele volte a subir. Acho que o Ekitike estar bem
ao mesmo tempo que pressiona um pouco, né? Porque ele custou mais barato, era um cara menos badalado e tá rendendo. Eu digo que é menos prejudicial pro time. Você tem uma opção quando o Isaac não estar bem. Então, acho que apesar de pro Isaac talvez jogar mais pressão, pro clube é uma boa escolha. Acabou se tornando uma boa escolha. Claro, financeiramente falando, é meio bizarro você gastar 130 milhões de libras num jogador que ainda não é seu 9 absoluto. Mas eu acho que isso ainda vai acontecer. Ô Dani, para a gente fechar o assunto Liga dos Campeões e entrar em Premier League, o Liverpool volta a campo pela competição internacional dia 28 de janeiro contra o Olympique Marseille, que fez um jogo duríssimo, venceu o União Saint-Gilloise 3-2, se eu não me engano, e viu a Atalanta vencer o Chelsea 2-1 num jogo gigantesco da Atalanta, como tá jogando bola. Pelo menos na Liga dos Campeões, esse time da Atalanta. A Atalanta tem 13 pontos, o Liverpool tem 12 e o Olympique de Marseille tem 9, ou seja, é aquele confronto direto, ainda pensando nas 8 primeiras vagas ali para se livrar daquele playoff perigoso. Janeiro, muita coisa vai ter acontecido, vai ter janela, vai ter talvez a adição ali de algum zagueiro, mas a gente fica ali à margem do que pode acontecer. Se eu não me engano, janeiro é quando vai estar, essa data deve estar terminando a Copa Africana de Nações, ou eu não lembro se ela começava no meio de janeiro e até o meio de fevereiro, ou se ela começava no início de janeiro e até o final do mês. É que Mas teve ainda uma, assim, teve uma teve uma alteração. Ela mudança. era Isso. no final de dezembro e até o meio de janeiro. Ela vai começar mais cedo. Eu acredito que, tipo, na segunda semana de janeiro já esteja tudo resolvido, mesmo que o Egito vá até a final, o que eu acho que não é das coisas mais prováveis no momento. Ainda mais que se o Salah, que é o principal craque, não tá bem, né? Mas teve esse adiantamento. Normalmente a gente perdia o Salah em janeiro, mais em janeiro do que em dezembro. Dessa vez vai ser mais em dezembro. Pensando nesse contexto, expectativa alta da chegada de um zagueiro para de repente arrumar essa questão da defesa, do sistema defensivo do time, e essa equipe poder ir para esse jogo contra o Olympique Marseille mais equilibrado, ou você acredita que a gente o time não vai fugir tanto do que a gente viu nessa última partida contra a Inter de Milão? Então, eu achava o Guerri a cereja do bolo naquela janela que a gente vinha fazendo e acabou não acontecendo. Mas até então, eu repito, eu achava a cereja do bolo. Quando o Konaté faz uma temporada tão instável quanto tá fazendo, quando o Leone lesiona e deve nem voltar essa temporada, quando o Gomes já lesionou de novo, começa a ficar um pouco de uma urgência que se a FSG não pensava em trazer um zagueiro em janeiro e tentar o Guerreiro em janeiro, esperar para tentar no final do contrato, acho que agora eu deveria, pelo menos. Se vai, eu não sei. Não sei como é que funciona. Eu imagino que você pagar um valor alto de libras para um jogador que vai estar em fim de contrato há 6 meses depois possa ser financeiramente uma burrice, talvez. Mas acho que para o planejamento esportivo da equipe, com a má fase do Konaté, com o Gomes, que é um cara que a gente sabe que é extremamente instável de lesão, com o Leone fora e com o Van Dijk tendo, tipo, 34 ou 35 anos, virou meio que uma necessidade. Se vai vir, eu não sei, eu não tenho visto muito sobre. Eu acho que se vier alguém, ainda deve ser o Guerreiro, né? Eu tenho visto mais boato até no ataque, né? Que se falou muito do Semenyo, que tem uma cláusula de rescisão no contrato, acho que é 60 milhões de libras e tal. Então eu tenho ouvido mais falar de ataque, até de pontas, né? E aí talvez pela má fase do Salah, por o Gakpo ter lesionado e tudo mais, do que necessariamente uma necessidade maior do que a defesa. Acho que a maior necessidade era a zaga. Mas a gente tem visto até mais boatos de ataque, então é esperar pra ver. E quanto à Liga dos Campeões, você falou a temporada que a gente faz. Cara, o fora do caminho foi aquele 4-1 pro PSV. Se não fosse aquele jogo, o Liverpool estaria fazendo uma boa Liga dos Campeões. Uma Liga dos Campeões bem honesta, assim. Você pega os outros times e seria uma Liga dos Campeões bem honesta. O Chelsea, como você falou, perdeu. O Napoli tomou também, acho que 6-1 também do PSV, não foi um negócio desse. Então, assim, você tem times que também que são capazes de prejudicar esses times principais, favoritos, né? Mas eu acho que o Liverpool faz uma Liga dos Campeões honesta. Derrota pro Galatasaray na Turquia é ok, não é nenhum absurdo. O fora da curva foi aquele jogo do PSV. E eu acho que ali pesou muito pra gente ter uma imagem muito ruim da Liga dos Campeões também que o Liverpool fazia. Mas estamos em nono, estamos com chance de se classificar. Passamos aí talvez os dois jogos mais difíceis do grupo, que era o Real Madrid, da fase de Liga, né? Que era o Real Madrid em casa e a Inter fora. Vai pegar agora o Marcelo, que você falou, que é do De Zerbi, um técnico que a gente sabe que tem potencial para fazer alguns estragos com o Liverpool, já teve duelos ótimos contra o Brighton dele.
Então acho que é pezinho no chão e tentar garantir essa 8ª vaga, porque nesse contexto do Liverpool, que a cada semana a gente não sabe o que esperar, você colocar mais um jogo decisivo de Liga dos Campeões no calendário, eu acho que seria péssimo. Então, mas acho que a gente faz uma Liga dos Campeões digna, cara. Se não fosse aquele 4-1 pro PSV, ia ser uma Liga dos Campeões bem, bem, bem ok. E é interessante, você falou do Chelsea, por exemplo, que perdeu pra Atalanta e tudo mais. O Chelsea faz um dezembro horroroso. O dezembro do Chelsea é horroroso, ele foi ganhar a primeira partida agora. E é um histórico do Chelsea ir mal em dezembro. Pra quem lembra na temporada passada, o Chelsea chega em dezembro a 2 pontos do Liverpool. Termina dezembro, acho que na quarta colocação. Então, tipo assim, a gente tem um time na Premier League que tem sido estável, tem sido o Arsenal. Fora isso, os outros acho que ainda estão variando mais ali. O Manchester City ainda tem pontuado, mas, pô, aquele jogo contra foi o Fulham, foi um 5-4, uma loucura. A gente não viu o time do Guardiola sofrendo desse jeito. Então, acho que a gente. O fora da curva foi aquela derrota pro PSV, a sequência pro Forest e a quantidade de pontos perdidos que o Liverpool teve na Premier League pensando em título. Mas se você virar a chave logo, não vai dar pra título, e você pensar em Liga dos Campeões, essa última sequência de 4 jogos sem perder do Liverpool é ok, porque o nosso adversário direto é mais o Arsenal. Seria o Chelsea, seria o Sunderland, o Aston Villa, e aí você já começa a ter um nível de exigência de resultados, pensando em Liga dos Campeões, um pouco mais tranquilo. Se a gente mantém essa média aí dos últimos jogos, mesmo com aquele empate contra o Leeds e tudo mais, cara, são 4 jogos sem perder já. E eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue recuperar a confiança pra tentar, quem sabe, aí num sprint final de temporada, um título de FA Cup, um título de Liga dos Campeões e garantir essa vaga direta. Entrando em Premier League, 2-0 contra o Brighton, 1 minuto de jogo, o Ekitike já falou, ó, chega dessa palhaçada de perder toda hora. 1-0, o time toma o controle do jogo contra o Brighton, controla bem o primeiro tempo, volta para o segundo tempo e mantém ali o seu padrão de um bom jogo. O time parece ter se encontrado um pouco mais, e aí, quando a gente critica, tem gente que diz que pesamos a mão e tudo mais, mas quando a gente elogia também tem que ter a honestidade aqui. Uma bela de uma partida do Konaté, que como você bem disse, ele é muito instável e dá até medo do próximo jogo do Konaté, porque ele foi bem contra a Inter de Milão e ele foi bem nesse jogo contra o Brighton. Eu já fico com medo do próximo jogo do Liverpool, que é sábado, não vou lembrar o adversário aqui, mas contra quem que joga, Dani? Bom, a gente vai ver daqui a pouco, o Dani já traz aí. Mas o próximo jogo do Liverpool com o Konaté, Tottenham Tottenham, em, já em Londres. em Tottenham. O Tottenham recebe o Liverpool em seus domínios e já tá me dando medo do Konaté nessa linha de zaga, porque ele vem bem e a chance dele ir mal é muito grande. Mas o time do Liverpool soube jogar contra o Brighton, soube dominar as ações. Gostei do final do jogo, a torcida ali desejando boa sorte para o Salah, né? Independente de qualquer coisa, o Salah ele é muito ídolo desse time. Ainda que ele tente arranhar a idolatria dele com a última ação, né? Quando um jogador não é nem colocado em campo, chega o microfone e o cara vai e fala o que ele falou, ele tá falando contra si próprio também. Mas foi bacana, a torcida desejou sorte, ele se despede do time e vai para a Copa Africana. E deixa o time ali numa sexta colocação, mesma pontuação do quinto colocado. O time está a 10 pontos do líder, com o tanto de jogo que ainda tem, um turno inteiro pela frente, é algo gerenciável. Não tô aqui dizendo que esse time vai brigar pelo título, pelo amor de Deus, esse time não está em condição de ser analisado para isso. Mas é um time que, para se consolidar ali no G4, tem condição e tem peças para isso. 2-0, Dani. O que você viu desse jogo contra o Brighton e já atualiza a lista de lesões? Porque o departamento do médico do Liverpool tá me lembrando aquela temporada com o Klopp. Acho que não chega a 18, mas, meu Deus do céu, já tá ficando difícil. A gente já começa a ver umas carinhas ali no banco de reserva que a gente fala, essa criança tá deixando de assistir algumas aulas para estar aqui, se eu não tô errado. O que você viu desse 2-0 e as lesões começaram a chegar, né? Começaram, né? A gente tem aí o Ekitike já tinha tido uma pancada, mas já jogou. O Ekitike não, o Isaac, agora o Gomes. Gomes que dá assistência, né, cara? Vale lembrar, o Gomes dá aquela assistência de cabeça pro primeiro gol do Ekitike. Importante.
O Gomes é muito criticado e tudo mais, e realmente ele tá longe de ser um cara confiável nesse sentido. Mas ele, nesses momentos de urgência em que ele é chamado, porque ele nunca pega um jogo tranquilo, ele só pega quando tá sem lateral, quando quebrou três zagueiros, aí ele entra. Ele é sempre o cara pra apagar incêndio. E acho que dentro das possibilidades dele, do que ele tem de capacidade técnica, ele até tem ido relativamente bem. Vitória importante, o Ekitike já com 2 gols, já tá aí com um bom número de gols na Premier League. Se você considerar que a temporada mais artilheira dele tinha sido, sei lá, 15 gols, já tá um número bem honesto pra uma primeira temporada num salto em que ele sai de um segundo cara no Frankfurt, porque o cara era o Marmoush, e aí o Marmoush sai no meio do ano, ele assume ali aquela reta final, e um cara que era de rotação no PSG para um atacante mesmo, assim, né, de um grande clube europeu, e eu acho que ele vem fazendo uma temporada muito, muito, muito boa, muito honesta. Se você olhar a trajetória da carreira dele, eu esperava até um pouco menos nesse início, e ele tá indo muito bem. É, e muito bom ver esse gol no início, acho que deu uma tranquilidade, uma confiança pro time. Ainda sofreu algumas chances defensivas, mas acho que aí até tem que dar um pouco do mérito do Brighton, que é um bom time. Tem jogadores com capacidade de criar boas jogadas, o Rutter, o Mitoma, que entrou no segundo tempo, perdeu um gol ali, que uma jogada brilhante do Rutter, que ele finaliza mal. É um time que tem capacidade, tem bons jogadores. E acho que é normal o Liverpool sofrer um pouquinho, mas foi muito importante a gente ter esse gol no início, o Liverpool pressionando em cima. E aí tem a lesão do Jones, essa entrada do Salah. Salah muito aplaudido, ovacionado, tendo sua música cantada em Anfield. A família dele estava lá. Eu admito que eu tinha ficado um pouco na dúvida de como seria isso tudo, porque não que eu achasse que ele seria vaiado ou algo do tipo, eu acho que, no geral, todo mundo tem um respeito muito grande pelo Salah. Mas a gente tem aí a The Red Family, que é um grupo aí multinacional de torcedores do Liverpool e tudo mais. E a gente tem a Máfia do Jota, que é o grupo dos torcedores aqui do Brasil. E tem um grupo que tem algumas pessoas que eles julgaram relevantes ali, que eles botaram lá. E tem muita gente de Liverpool, muita gente ali da Inglaterra, tem um monte de gente. E eu tinha visto uma recepção muito negativa deles, até mais do que aqui do lado brasileiro, uma recepção muito negativa da entrevista do Salah. Pegou muito mal com a torcida local, assim, de ele não ter jogado, dele não ter falado. O Salah não é um cara que fala muito ao longo da passagem dele pelo Liverpool na zona mista. E toda vez que ele fala é uma questão, porque era pra falar que o contrato não estava sendo renovado, era agora pra falar mal da relação dele com o Slot. Com o Klopp, uma vez ele passa e fala que se eu falasse agora, iria pegar fogo, um negócio desse. Então, ele tinha um pouco essa imagem que talvez a gente que não acompanha da Inglaterra, na transmissão inglesa, que tem o pós-jogo mais alongado e tudo mais, tudo nosso é muito o jogo e já troca para outro programa, a gente não tinha essa dimensão, e eu vi isso pegando muito mal com alguns torcedores de lá, e eu tinha ficado um pouco em dúvida de como seria essa recepção. Foi ótimo, e o contexto que veio eu acho que foi bom também, porque ele entra ainda no primeiro tempo, entra com confiança, entra tentando jogadas. Acho que foi o melhor jogo do Salah aí nos últimos jogos dele. Não fez gol, mas deu uma assistência, mas mesmo sem aquele escanteio, se entrosou um pouco mais com o restante da equipe, e acho que foi muito importante para botar um pouco de panos quentes nessa conversa. Se não está resolvido, ao menos a sangria está estancada e a gente vê o que que faz mais para frente. Mas acho que foi muito legal ver isso. E o jogo, o Liverpool jogou bem, cara. O Liverpool jogou melhor, conseguiu criar mais chances. O Ekitike teve muitas finalizações. Eu vim até buscar aqui o número de finalizações do Ekitike, cara. Ele terminou com uma nota 9 no SofaScore, que é uma nota altíssima. Claro, ele fez 2 gols. Mas, cara, ele teve 7 finalizações, né? E fez 2 gols, assim. Ainda é um aproveitamento grande, mas ele teve mais chance. Teve uma bola do Wirtz, uma grande chance do Wirtz que ele não consegue finalizar bem. Então, assim, o Liverpool podia ter produzido mais. Podia ter sofrido alguns gols? Podia, mas podia ter produzido mais. E acho que é uma boa partida que passa por muita gente ali. O Ekitike bem, o Wirtz muito participativo, indo da direita, indo na esquerda, já que tava sem os pontas, né? Soboslai quebrando galho de lateral, o Jones quebrando galho de lateral, todo mundo jogando ali, tendo que jogar. O Konaté fez uma boa partida, e o Konaté, para mim, é um caso muito. Até o Kerkez, né? Que é muito criticado, também fez uma partida bem, bem honesta, assim, aquele jeito meio maluco dele, mas dividida, meio aleatório, que acho que ele ainda tem que dosar um pouquinho, mas um bom jogo. E o Konaté, cara, é complicado, porque quando ele chega no Liverpool, ele vai muito bem, mas ele sempre lesionava. Ele tinha essa questão de você não poder confiar fisicamente nele. Então isso preocupava nele, mas a preocupação era mais essa. Ele nunca foi o Van Dijk.
Assim, nunca foi um cara tão espetacular e confiável quanto o Van Dijk era, ou assim, mas ele não destoava muito, no geral. Eh, e ele tinha essa instabilidade física. De um tempo pra cá, a instabilidade física parece que foi resolvida. Bater aqui na madeira, mas aparentemente foi resolvida. Ele não tem se lesionado. Mas começou essas oscilações muito grandes, assim. E ele é um cara que tem capacidade de fazer excelentes partidas. A gente já viu excelentes partidas do Konaté. A gente já viu o Konaté dando assistência em lançamento pra frente. Acho que foi pra um lance na temporada passada que ele acerta o Dias, assim. É um cara que, diferente do Van Dijk, é um cara que não vai dar o primeiro combate normalmente, o Konaté ele vai. Ele vai dar esse combate. A questão é que se o time todo tá muito exposto, cara, a chance dele dar esse combate, fazer uma merda e sair o gol é gigante. Então, eu acho que precisava resolver um pouco disso, o Liverpool sofrer menos, pra ele, quando for dar esse combate, não ficar tão exposto. E tem, óbvio, aquele pênalti que ele faz lá contra o Leeds é uma imbecilidade dele, não tem como botar a culpa num sistema ali, foi um erro dele. Mas assim, ele tem capacidade, ele já mostrou que pode fazer grandes jogos. Eu acho que era você resguardar um pouco essa defesa pra deixar ele menos exposto, o Van Dijk menos exposto. Pô, o Van Dijk tem cometido muito mais erro do que cometeu nas outras temporadas, porque é bola que desvia nele, vai pro gol, é lance que ele tenta dominar e não consegue. A defesa estava muito exposto. E acho que o Slot tem conseguido, pelo menos, apesar dos 3 gols contra o Leeds, e aí eu acho que entra muito mais o psicológico, o mental dos jogadores, a concentração. Você faz aquele pênalti, você passa um filme na tua cabeça, porra. Tu acabou de tomar 4 gols do PSV, tomou 3 gols do Forest, 3 gols do City, tomou gols de quase todo mundo que tu jogou. E aí você 2-0, parecia um jogo encaminhado, você faz aquele pênalti, você toma um gol, acho que ali é muito mais mental do que tática, técnica e tudo mais. Mas eu acho que o Liverpool tem dado uma melhorada defensiva, tem dado uma estabilidade, e isso eu acho que vai potencializar o Konaté. Vai jogar contra um Tottenham agora que também vive uma temporada completamente turbulenta, assim. Difícil o Tottenham ganhar jogos, tem empatado muito, perdido muito, não tem controle da partida. Mas é um time do Thomas Frank que a gente sabe que já causou muitos problemas pro Liverpool, assim, no jogo físico. Então é um jogo interessante. O Liverpool tem dificuldade de jogar em Londres, né? Ganhou do West Ham, se não me engano, mas vinha tendo dificuldade de jogar em Londres. Vinha de resultados negativos. Espero que isso possa reverter, mas acho que essa estabilidade defensiva vai favorecer a gente nesse sentido de erros individuais. Seja quem jogar na lateral direita, seja o Bradley, não sei quem vai ser mais agora, seja o Konaté, seja o Van Dijk, seja o Kerkez ou o Robertson. Acho que se mantiver essa postura que o time teve nesses 2 jogos, acho que consegue ter uma estabilidade defensiva que vai diminuir um pouco a possibilidade de erro desses jogadores. Ô Dani, isso que você falou do Joe Gomes é muito verdade. É impressionante como os deuses do futebol querem testar ele assim num momento surreal, porque é sempre assim, pô, tá tudo uma merda. Pô, parece aquela coisa, chama o Joe Gomes, que ele resolve. E ele não tem comprometido. Eu também não sou nenhum fã do Joe Gomes, gosto da velocidade dele, eu acho que para uma questão de recomposição ali, para uma volta, um contra-ataque, ele tem essa velocidade, ele ajuda, mas ele não é o cara apropriado ali para ser a nossa válvula de escape no elenco. Mas tem ido bem. E essa lesão aí fica aquela coisa. Agora a gente olha e fala assim: putz, pelo menos ali tinha o Joe Gomes, para ver como o torcedor é ingrato também quando tem a oportunidade. Uma outra questão, Dani, manda. Não, só uma coisa que você falou de Joe Gomes ser a válvula de escape. Cara, a gente já acostumou muito com laterais direitos ofensivos. O Bradley é ofensivo, o Frimpong é ofensivo, que inclusive, saudades Frimpong, não sei que pé está. Nunca Que mais fim vi. levou? É, não sei, mas o Arnold era muito ofensivo. Pô, até se você voltar um pouquinho mais, o Glenn Johnson era um cara mais ofensivo do que defensivo, o Klein também e tal. Então a gente. E o ter o Diogo Gomes por ali é muito estranho, tá? Ele deu assistência com aquela bola de cabeça, mas assim, o jogo contra o Leeds teve um lance que me irritou muito, que era uma arrancada num contra-ataque, que a bola caiu pra ele tava aqui na direita. E ele tinha um cara um pouco mais pra trás na direita, ele tinha um defensor ou 2 na frente dele, e tinha 2 caras do Liverpool na esquerda. E ele corre pra linha de fundo. Ele podia até ir em direção ao gol. Eu entendo ele não ir em direção ao gol. Cara, ele é zagueiro, ele finaliza mal pra burro. Ele nunca fez um gol na vida dele. Mas, pô, se fosse qualquer outro lateral do Liverpool, ele teria invertido aquela bola pra esquerda. E poderia dali ter saído um gol que a gente já tá com muito menos crise do que se teve aí ao longo dessa semana. Mas ele é isso, cara. Ele é um cara de apagar incêndio, porque ele nunca mais foi a primeira opção dos zagueiros. Que uma época ele até era, mas não era mais assim. Desde a época do Matip ele já não era. Com o Konaté ele nunca foi.
E isso vai entrar na furada, ele entra de lateral esquerdo, ele entra de lateral direito, ele entra de zagueiro. E por incrível que pareça, a posição dele é zagueiro. Acho que a posição que ele mais faz merda é zagueiro. Toda vez que ele joga de zagueiro, ele faz uma merda. Igual foi contra o Crystal Palace aí na Copa da Liga. Mas de lateral, incrivelmente, ele vai bem. De lateral esquerdo, que ele joga todo torto. Eu acho que eu lembro de pouquíssimas partidas ruins dele de lateral esquerdo. Então ele é um cara completamente incongruente. Quando a gente acha que ele vai ter chance, ele lesiona. Quando a gente acha que ele não vai mais ser usado, todo mundo lesiona, ele joga. A carreira dele é uma confusão, assim. Mas é um cara que ainda tá aí até 2027 e a gente vai ter que usar em algum momento ainda, porque, não sei, ele é a trajetória dele é extremamente confusa. Glenn Johnson e Nathaniel Klein. O Dani foi longe aí. Certeza que tem um ouvinte nosso que fala assim: deve ser cara dos anos 70 e 80. Não, meus amigos, são caras tecnicamente recentes. Mas esse recorte aí Bom do Joe Nathaniel Gomes Klein, tá? Justiça seja feita, é um bom jogador, foi um que foi entrou bom num jogador. cativeiro. Foi um que entrou num cativeiro do Klopp aí também, que de repente o cara desapareceu, a gente não sabia nem o que que aconteceu. Até hoje a gente não sabe se era lesão, se ele tinha feito alguma cagada, a gente não sabe. Eu sei que depois ele foi pro Palace e tava aí jogando até alguns dias desse aí, com 30 e varalhada, tava jogando Premier League. Então, o bom Nathaniel Klein. Era bom jogador, sim. Ele. Mas é aquilo, né? O Klopp ele também tinha essas coisas. Às vezes ele escondia uns caras assim, desapareceu o camarada. Era, era complicado. Mas essa trajetória aí. Esse recorte de Joe Gomes, pô, isso aí precisa ser um corte nosso aqui, porque assim, é algo fantástico. É o Frankenstein ao contrário. É muito louco isso. O E de. cara tá desde a época do Brendan Rodgers, bicho. Ele tá há muito tempo. A galera pode não ter noção, mas ele chega com 18 anos, vindo do É Charlton, muito tempo. e começa jogando de lateral esquerdo com o Rodgers lá atrás. Assim, é muita coisa. E ele nunca. A única temporada que ele foi absoluto foi aquela 19-20 ali, né? Que é a do título da Premier League, que ele assume a vaga do Matip, que também era outro que se lesionava pra burro. Mas assim, fora isso, é tudo salpicado, é tudo. Ah, ele joga 8 jogos de lateral esquerda, 4 de lateral direita, aí joga 3 de zagueiro, e sempre tem aquele momento que, tipo assim, não, agora vai, pô, o Diogo Gomes assumiu a titularidade, voltou pra seleção inglesa, ele lesiona, desaparece, estoura os dois joelhos, volta 9 meses depois, aí faz 3 jogos bons, a gente renova o contrato, mas é melhor ter ele do que não ter ninguém, é home ground, tem 82 anos de clube e ele vai ficando. É sempre assim. E eu não duvido chegar 2027 e falarem assim: vamos meter mais 2 anos? Só para testar um negócio. E Joe Gomes vai ficar por ali. Realmente, Brandon Rodgers, pô, que parada muito louca. Ô Dani, é, saindo do alho pro bugalho, né? A gente também precisa falar um pouquinho do Florian Wirtz, que aos poucos ele vem mantendo uma regularidade de bons momentos nos jogos e assim, parou de ser aquele jogador estéril, aquela coisa que a gente via em campo assim, pô, a jogada chega no pé dele, ou volta pra trás, ou ele toca pro lado, dá pra. Não, ele tá tentando, ele abre algumas jogadas, ele puxa a marcação pra ele, tá abrindo alguns espaços no campo, ele começa taticamente a ser muito próximo daquilo que a gente espera que seja. E aí eu gostei da sua ideia dele e do McAllister junto, porque são jogadores que, se você for pensar no plano tático, eles podem se complementar muito bem por ali. E talvez isso seja a solução até para o jogo do Florian Wirtz dar aquela potencializada. O que você está achando dessa evolução aos poucos do Wirtz e como que você vê, principalmente agora, vai chegar aí final de temporada, vai ter Copa do Mundo. Você acha que o Wirtz começa a melhorar pensando numa Copa e seleção alemã? Ou você acha que ele tá pensando menos naquela coisa de eu preciso render porque eu custei 150 milhões e tem que render por ser o Liverpool? Ou porque ele realmente quer assim, pô, eu preciso ser o Florian Wirtz que veio do Leverkusen como jogador, melhor jogador do campeonato alemão? Não, essa questão do valor, cara, eu não sei até que ponto a realidade do jogador é afetada por isso, assim. É óbvio que é difícil, ele tem noção do tamanho que ele tinha e ele chega e não consegue render logo de cara, isso é um baque pro cara, óbvio que é. Ele tá aí há 2 temporadas, 2, 3, 4 temporadas de bom nível no Leverkusen, inclusive temporada de título, temporada de briga em competição europeia.
Então é óbvio que ele sente isso, mas eu não sei até que ponto, por exemplo, a piadinha da rede social chega ao Wirtz. Porque, por exemplo, um caso que pra mim era emblemático, o Gyökeres, quando ele chega aí no Arsenal e tal, o pessoal sacaneia, fala muito mal dele, e falam que ele fica penteando o cabelo, e ele faz um gol num jogo aleatório desse aí, e ele para na frente da câmera e ajeita o cabelo. Ali pra mim tá nítido que o cara fica vendo comentário de rede social, porque, porra, isso chegou nele de alguma forma, então eu não sei até que ponto isso chega nos jogadores. O Vítor é um cara jovem, pô, o Vítor é mais novo que eu. Então, assim, ele tá ali, deve chegar de alguma forma, isso deve pressionar, mas o Wirtz eu sempre falei que não me preocupava, porque eu olhava, os números dele não são bons, mas o desempenho não era ruim como um todo. Teve alguns jogos ruins abaixo? Teve, alguns jogos que ele estava um pouco sumido, mas toda vez que ele se mostrava numa posição de receber a bola, em que a bola chegava nele, ele mostrava que podia produzir alguma coisa. E aí eu tô com um número aqui que eu, pra ser sincero, é uma mensagem, eu não vi, não sei qual é o aplicativo de fonte que eles usaram, se foi o Opta ou não sei, Flashscore, qual foi essa porra, mas que diz que ele tem 26 chances criadas na Premier League sem nenhuma assistência. Ele é o jogador com mais chances criadas sem ter nenhuma assistência. Depois dele vem o tal do Mikael Kyle Doyle, Kayoldi, não sei como é que se fala, não sei nem de qual time é esse cidadão, mas ele tem 18 chances criadas sem nenhuma assistência. 26 para 18 é um gap absurdo. Então, assim, eu acho que ele podia ter números muito melhores do que ele tem. E acho que ele vem subindo de produção. Eu acho que ele mostrou, e isso até me surpreendeu, uma capacidade de jogar pela direita. Ele jogou pela direita, ele fez bons jogos pela direita, acho que foi contra o Real Madrid que ele joga pela direita. Não lembro direito, mas ele joga um jogo de Liga dos Campeões pela direita e vai muito bem. Ele joga pela esquerda, ele joga pelo meio. Eu acho que isso mostra uma capacidade de entender melhor o sistema de jogo da equipe. Quando um cara consegue, se você botar ele na esquerda, ele joga bem. Se jogar ele no meio, ele joga bem. Se jogar ele na direita, ele joga bem. Isso mostra pra mim que ele tá se adaptando mais aos companheiros. E acho que, como eu falei, alguns jogos em que ele vem participando sem participar de gols. Porque ele sofre pênalti, ele chuta a bola que desvia e vira gol contra, ele cria grandes chances e a chance é desperdiçada. Acho que ele vai ser muito importante nesse período agora, porque sem o Gakpo, ele talvez seja a primeira opção na ponta esquerda. E sem, se o Szoboszlai tiver que jogar de volante, ele talvez seja a primeira opção no meio. E se o Salah não tiver, talvez ele seja a primeira opção na direita. Então começa a ficar um pouco pesado ali no termo de da gente depender de atuações dele. E acho que ele vem produzindo. Ainda vai ter a piada na internet dele não participar de gols, mas para quem vê os jogos, eu acho que ele vem produzindo e vem mostrando um pouco do que é o Wirtz que a gente imaginava, assim, né? O Wirtz hipotético que a gente tinha na nossa cabeça. Acho que ele vem mostrando isso. Falta assistência, autogol, mas ele vem mostrando isso. Até nesse jogo contra o Brighton, ele sai, né, e ele é substituído, mas pô, ele jogou 78 minutos, ele tocou 36 vezes na bola. Para um cara que jogava mais avançado, ele acertou 86% dos passes. Ele não é o primeiro volante, ele não é um zagueiro, ele arrisca mais passes e mesmo assim ele tem uma boa porcentagem de acerto. Ele teve 3 passes decisivos, teve 3 passes longos de 5 tentados. Ele acertou 2 dribles, ele ganhou 8 duelos no chão de 11. É um cara que, sabe, vem mostrando uma maturidade em termos de saber onde estar no campo, de saber mostrar uma fisicalidade em duelos para ganhar esses duelos. Teve alguns jogos, alguns lances em linha lateral que ele roubava a bola, que ele se mostrava um pouco mais adaptado ao ritmo da liga. E ele, de todas as contratações, ele é que tem menos me preocupado no sentido de, cara, esse cara vai se valer. É questão de tempo, é questão de sair o gol, de do time encaixar um pouco mais, ficar um pouco mais azeitado para ele se estabilizar, do Isaac, quem sabe, virar o 9, um cara que tem uma capacidade de finalização em tese melhor do que a do Ekitike se estabilizar, do time, quando ao redor dele estiver encaixado, eu acho que ele tem mostrado que ele consegue ser o cara desse time sim para os próximos anos. E fico muito contente, um pouco decepcionado por ele não ter assistência que talvez ele esteja buscando aí, o gol dele, mas acho que ele foi um pouco garfado aí nos últimos jogos, também foi sacanagem aquele gol não ter ido para ele. Eu costumo dizer o seguinte, o Wirtz, tal qual os outros jogadores que chegaram, não são caras, até o Slot falou isso daí recentemente. Ah, nós não contratamos o cara por 6 meses, ele tá aí por 4, 5 anos. Mas é E você importante falou para o da, jogador. você falou da seleção alemã, só para vale lembrar, ele tem jogado bem pela seleção alemã, tá? Ele faz bons jogos aí pela seleção alemã, deu 2 assistências aí brilhantes na última data FIFA. Então assim,
parece algo realmente do clube. Ele tem jogado, ele tem rendido aí em outros jogos de seleção, e ele é um cara muito grande, então acho que isso pelo menos é um ponto positivo. Ele é tão grande na Alemanha que não corre risco dele perder a vaga na Copa, dele estar preocupado com Copa. Ele sabe que ele vai estar lá. O cara elogiou ele pra caramba aí na última data FIFA, o técnico da Alemanha. Falou muito bem, disse até deu uma cutucada no Gilotti, meio que, o técnico não sabe usar e tal. Mas eu acho que isso também é um ponto positivo. Ele não deve estar preocupado aí de perder a vaga. Porque o Ekitike, por exemplo, o Ekitike, filho, se ele emenda 2 meses no banco, ele perde a vaga na França, porque é a França. O Wirtz, eu acho que ele tem o. Vai chegar na Copa com o posto de eu sou o cara da Alemanha, o cara do ataque da Alemanha, sabe? Eu concordo muito, e eu ia até pontuar isso daí. O Wirtz, ele não tem reserva na seleção alemã, não para a posição dele, para a função que ele faz. Então, eu acredito muito que ele vá. E eu acho que esse rendimento melhorando aos poucos, e ele, principalmente quando vai para a seleção alemã, joga bem, é aquela coisa que fala, pô, eu tô entrando num ritmo de adaptação que eu vou chegar lá. E esse lance da assistência, eu sempre falo isso. Eu acho uma injustiça em vários momentos, não tô dizendo só com o Wirtz, mas em vários momentos você tem um meia que ele vai muito bem e a atuação dele, a régua da atuação dele é medida a partir do desempenho do atacante. Ou seja, se o atacante é ruim e não faz o gol, os caras não olham o que ele produziu. Eu lembro muito da Copa de 2014, que o Messi carregou uma seleção argentina até a final, só que sofria com o Higuaín lá na frente, né? Você recebe o passe do Messi e não faz o gol, e muita gente falava, o Messi, pô, não conseguiu e tudo mais. Às vezes você depende do cara. E eu acho que se ajustar essa questão do ataque do Liverpool, aí eu acho que o Wirtz começa a aparecer mais. Porque aí você começa a ter os jogadores que vão receber essa bola dele e vão fazer o gol. Você vai ver mais tabelas ali acontecendo no setor ali na frente, vindo do Wirtz. Então, acho que esse problema no ataque ajustado, o Wirtz ele tende a melhorar, porque aí todo mundo vai parar e vai falar assim, pô, o cara hoje ele deu uma assistência, pô, no outro jogo ele deu duas assistências, e aí começa a mudar um pouquinho a maneira de se ver de maneira integral o jogo do Wirtz. Ele começou mal, ele não aparecia, ele fez a pré-temporada dando muita esperança, teve uma queda, mas agora aos poucos, principalmente depois do jogo contra o Real Madrid, ele vem aparecendo muito bem, ele vem numa sequência boa. Então acredito que ele vai entrar num nível legal e esse momento para ele do time estar se ajustando, eu espero que essa janela dê aquele chacoalhão que todo mundo precisa para assim, pô, podemos jogar melhor e nós vamos jogar melhor. Ô Dani, para a gente fechar aqui esse Express eu e tu e eu de hoje, jogo contra o Tottenham cedeu uma passada. O Tottenham, ele tá 4 pontos atrás do Liverpool, se eu não me engano, é o 11º colocado. Não faz uma boa temporada, mas é um time que deve querer aprontar contra o Liverpool. Vindo de duas vitórias, a gente pode esperar um Liverpool mais próximo desses dois jogos, ou a gente ainda tem que ter aquele medo, aquela coisa de aquela dúvida do que a gente pode esperar contra o Tottenham. Você tá mais para certeza de que o time tá entrando no eixo ou ainda fica aquela interrogação? Olha, eu espero uma vitória, eu espero um bom jogo, assim. É porque tem sido difícil você cravar isso desse time do Liverpool, porque tem sido muito instável, mas. Cara, mais instável que esse Tottenham também é impossível. Eu fui até pegar pra ver. Eles ganharam do Slavia Praha no meio da semana, beleza. Mas perderam uns 3-0 pro Forest hoje. Não que seja exclusividade deles perder de 3-0 pro Forest, mas perderam. Ganharam do Brentford, aí empata com o Newcastle, perde pro Fulham, perde pro PSG num 5-3, perde de 4-1 pro Arsenal, empata com o Manchester United, aí ganha de 4-0 do Copenhague, toma porrada do Chelsea, toma porrada do Newcastle. É um time que é muito 880 também. Então, acho que vai variar muito de depender de qual é o dia ali. Se é o dia do Liverpool ser o Liverpool, se é o dia do Liverpool tomar porrada de todo mundo, se é o dia do Tottenham ser o Tottenham que tentou peitar o PSG, ou o Tottenham que tomou 3-0 do Forest. É um jogo bem, acho que, difícil de você fazer um prognóstico aí, mas eu espero uma vitória, cara. Eu acho que a gente precisa dessa sequência. Se não uma vitória, ao menos um empate. É muito doido que o Liverpool foi uma temporada muito ruim, mas assim, eu acho que a gente, em alguns momentos, pareceu mais horroroso do que era, porque
É uma temporada horrorosa, beleza, mas a gente tá 4 pontos do Tottenham à frente, né, tá 2 pontos do Chelsea, que é o último do G4, e eu vejo a torcida do Chelsea, pra eles não é, assim, a pior temporada da vida, é mais uma, né. Então, assim, eu acho que se a gente tivesse entrado pensando: "Ah, a gente vai brigar por top 4, a gente estaria falando que é uma temporada ok. É que a gente estava com um sarrafo muito alto da temporada passada e com a janela foi, porra, o Liverpool vai destruir a Inglaterra. E foi essa quebra de expectativa. Mas ainda somos melhores que o Tottenham. Acho que ainda estamos melhores que o Tottenham e espero que a gente possa ganhar esse jogo lá em Londres. E quem sabe aí já bater num G4, num G5, seria bem importante. Ô Dani, falamos sobre tudo, falamos sobre todos, trouxemos aí o que foi, o que aconteceu no último jogo e o que a gente espera que vai ser. E essa semana, sem Champions, sem Copa. Copa a gente vai pegar o Burnley, mas lá pra frente, se eu não me engano, em janeiro também. Foi adiado esse jogo, jogaram para 2 datas à frente, era dia 10 de janeiro, virou dia 12, ou era dia 8, virou dia 10, enfim. Só temos o sábado contra o Tottenham e voltamos pra galera na segunda-feira. Não sei se você vai trazer algum direto de Liverpool diferente aí no meio da semana. De qualquer maneira, avisa o pessoal que semana que vem tamo de volta com todo mundo, com tudo sobre esse jogo contra o Tottenham. É isso, acho que Direto League, não sei, só rola alguma coisa muito grande aí no meio da semana, mas dia 15 não tem janela aberta, não tem nada aí, né, então acho difícil. Mas, de qualquer forma, estaremos aí na próxima semana para falar desse jogo contra o Tottenham. Espero que uma vitória. Agradeço a todo mundo que nos ouviu aí, que acompanhou a gente. Eh, Sigam a gente no Spotify, sigam a gente no YouTube, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Twitter. Siga a gente aí onde você estiver ouvindo, aonde isso tiver chego até você. A gente agradece demais. Eu ainda não consegui até hoje fazer a postagem da retrospectiva do Spotify, mas eu vou fazer aí, eu juro. Em algum momento eu vou fazer. E são números realmente bem legais. A gente espera que vocês continuem com a gente aí nessa temporada. Se o Liverpool ajudar um pouquinho também, né? Porque, pô, títulozinho de Champions League ia subir a quantidade de plays aí, né? Então, espero que a gente possa estar junto com vocês para esse restante da temporada e que seja uma temporada muito boa. E a gente fica aí até a próxima semana. Expectativa de vitória, torcer para não lesionar mais ninguém, porque tá começando a ficar feio o negócio de novo. E se tiver alguma emergência aí no meio da janela, se a gente descobre que o Salah foi para a Copa das Nações, deu o dedo do meio pro slot, alguma coisa assim, a gente traz aí, mas a princípio até semana que vem. E eu, Diego, vou continuar cobrando o Daniel Abílio de colocar nossa retrospectiva, que foi maravilhosa. Agradeço mais uma vez cada play, cada compartilhamento de vocês. Um dos podcasts mais compartilhados na categoria esportes foi o nosso, e isso a gente deve muito a vocês. Eu agradeço cada play, cada feedback que vocês dão. Digo pra vocês que tem algumas pessoas que pontuam, falam: "Pô, o seu microfone às vezes dá uma picotada". Às vezes a minha rede de internet ela troca, para outra rede que eu tenho aqui, e aí acontece isso, eu tenho que ficar atento. Hoje fiquei e espero que problemas técnicos tenham sido sanados. Agradeço muito vocês, deixo aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!